E à medida que que esse todos somos um deixa de ser todos somos um, nós somos a identidade separada, somos identidades separadas. Sim, faz todo sentido. De um lado está todos somos um, e do outro lado está eu sou eu. Tá, isso mesmo. Entrar no mundo mental é incrível. Os limites desaparecem, né? Ele está aqui para trazer esse conceito de que o Silvio pode ser o Silvio, mas o Janus não tem que ser o Janus. Entendi. Que o Janus pode ser uma expressão do todo, uma expressão, ele está dizendo, que não é o todo, é uma expressão do todo. Assim como o Avatar é uma expressão do eu. Perfeito, entendi. Pois é, interessante, né, Fernanda? Sabe o que eu sinto? É como se ele fosse uma expressão de Deus, uma expressão. Porque seria uma forma de um ser na identidade se comunicar com um ser sem identidade. Sim. Não dá para que interessante essa analogia. Não tem forma, não tem nome, não tem identidade. O que ele quer dizer é que ele tem que encontrar uma maneira de poder se comunicar com a gente. Só que, ao mesmo tempo, ele não quer trazer a mesma forma que nós já conhecemos, porque se ele simplesmente trouxer tudo que a gente já conhece, a gente vai continuar preso nas nossas crenças. Então, ele está trazendo um pouco de coisas que nós não conhecemos. No que diz respeito ao mundo das formas e à identidade. E a identidade tem relação com o mundo das formas. Ou o mundo da forma. Aí, eu perguntei para ele, quando eu perguntei, eu pensei em perguntar e já perguntei, e já vem a resposta. Sim, vem assim. Eu perguntei para ele se ele realmente é de um mundo da não forma, e ele disse que sim. Mas que ele disse que eu também sou. Só que eu não estou tendo acesso, mas ele disse que eu sou do mundo da não forma também. Agora, mas eu acho que todos vocês são do mundo da não forma, né? Ele disse que sim. É isso mesmo. Só que ele não está preso à experiência da forma que o Silvio escolheu, que a Fernanda escolheu. Ele está livre nesse momento. Sim. Ele diz que todos os seres, todos, até mesmo aquele que está hoje lá na prisão por ter cometido, sei lá, uma atrocidade. Aquele ser escolheu aquela experiência, isso eu já sei, agora é conhecimento meu, tá? Mas tudo bem, acionou o meu conhecimento para poder trazer isso. Aí ele disse que eu fico à vontade para colocar, e se tiver que fazer uma correção, ele vai fazer. Tá claro isso, Fernanda? Tá bem claro. Faz a colocação, se tiver alguma Isso. Ele fala, faz aí, segue. Então é o seguinte, todos nós somos iguais, não existem seres diferentes do universo, todos somos iguais. Sim. Quando ele diz igual, é igual na essência e na potencialidade. Só que nós somos diferentes naquilo que nós escolhemos, porque está o livre-arbítrio. Daí, pode-se escolher a forma de uma formiga, a forma de alguém que cometeu um crime e está na prisão, a forma de um rei do passado. Ou seja, inclusive o tempo presente, passado e futuro é ilusão. A gente pode navegar, eu posso voltar a nascer. Se em determinado momento eu decidir voltar a uma época da pré-história, eu posso voltar e nascer na pré-história de novo. Não tem uma linha para o futuro, como nós acreditamos na reencarnação. Que a reencarnação, essa linha do futuro, essa linha seguindo, vinda do passado, indo para o futuro, é uma crença. Que daí, se a gente acredita, é assim que a gente vai ver. Mas se a gente se liberta disso, eu posso ir na minha encarnação futura e ver. E ele está dizendo que a gente não fará isso porque não precisa, mas ele está dizendo que poderia ser assim. Que a gente pode ir numa encarnação futura e eu posso ter escolhido nascer na pré-história porque eu nunca tive uma experiência, por exemplo, de ter nascido na pré-história e de repente eu quero saber como é que é. E aí eu escolho nascer na pré-história e aí, metaforicamente, eu estou voltando ao passado, mas na verdade não é volta ao passado, porque o tempo é ilusão. Sim, entendi. Então isso quer dizer que todas as vidas passadas, elas, na verdade, não são vidas passadas, mas são outros eus? Ele está dizendo faz parte dos infinitos eus. O que eu quero entender é se as vidas passadas, elas fazem parte dos infinitos eus. Ele disse o seguinte, que agora, tu está fazendo uma pergunta muito importante, tá? Que é o seguinte, que a gente precisa separar o entendimento do mundo das formas, o entendimento do mundo das não formas, e precisa entender cada coisa no seu lugar. A pergunta que tu está fazendo é isso aí, só que ela é válida para o mundo das não formas. Sim, entendo. Mas no mundo das formas, ela não é válida. Não, aí são vidas passadas mesmo. Isso, exatamente. Exatamente. É assim, ó, a experiência que a gente está tendo é uma experiência sempre envolvendo sistemas de crença. Nós escolhemos um sistema de crença onde existem vidas passadas e onde está a linha do tempo. Tá, entendi. Aí, o que ele está dizendo? Que a gente
em determinado momento, quando a gente compreende a prisão do sistema de crença, que é a Matrix, o que ele está dizendo é que a Matrix é gerada por nós mesmos, tá? Nós temos a tendência de culpar outros, mas não, a Matrix é gerada por nós. Aí se misturam conceitos. Quando tu fala isso, no meu sistema de crenças se misturam conceitos. Eu entendo que um sistema de crenças é uma matrix, mas existe também a matrix da situação da Terra. Sim. O que ele diz sobre isso? Ele disse que são infinitas matrix. O que me está pedindo, Fernando, é o seguinte, ó. Imagine me veio aqui bolhas de sabão, muitas bolhas de sabão. Me veio na mente isso, tá? Tá. Muitas bolhas de sabão. Aí tem bolhas grandes, tem bolhas médias, tem bolhas pequenas, e aquelas vão surgindo novas bolhas, estourando outras bolhas. Tá. Cada bolha dessa representa uma matrix, e ele disse que são infinitas, que existe matrix dentro de matrix, dentro de matrix, dentro de matrix. E as matrix coletivas, as matrix individuais. E a Terra E a Terra é uma matrix falhou a ligação. Colocou, ela é também. Falhou quando tu falou. A Terra é uma matrix coletiva. Também. Tá. As matrix coletivas e as matrix individuais. Aí tem a matrix da ciência. A ciência é uma matrix. Sim. O que está me vindo agora, bem claro, está misturando um pouco de coisa do Silvio também, porque tem que ser, o Silvio não pode se esvaziar, concorda? Concordo. Tá, olha só, é assim, a ciência é uma matrix porque a ciência tem os seus limites, e o limite é o final da matrix. Olha! Isso. Cara, muito bom isso! Eu não entendi direito isso. Veio isso, eu falei, eu não sei o que é isso. Entendi. Mas os limites é o final daquela matrix. O limite é o final da matrix. Sim. O que significa, será? Pergunta para ele, para ver se ele esclarece melhor. Ô, Janus, o que tu quer dizer que o limite... é como se fosse quem está dentro... a matrix existe para quem está dentro, não existe para quem está fora, concorda? Exatamente. Aí quando você chega no limite dela, você percebe, você vê o limite. Quando você vê o limite, você se dá conta que você está dentro de uma coisa. Sim. Se você não vê o limite, não tem limite, não tem matrix. Você não vê, mas ela tá. Aí quando você vê, aí você pode furar ela. É uma metáfora furar, tá? Como tu tá numa bolha, daí tu tem tu tem uma varinha, tu põe a varinha e ela fura. Não, tu falou uma palavra aí incrível. Se não tem limite, não é matrix. Isso. Aí o que ele está dizendo é o seguinte, quando você descobre o limite... Tem poder na descoberta. Daí você descobre o limite, o fato de você descobrir, você rompe a casca. E aquela matrix... E daí você está dentro de... Você vai estar dentro de outra, mas essa outra vai ser maior do que a anterior. Até que você descobre. Daí quando você descobre, você fura ela também. E a tua jornada é de furar as matrix. Que sensacional isso! Pela matrix individual, pela matrix da identidade. Aí você... vai furando a sua matrix da identidade, de repente, quando você, por exemplo, uma das matrix que se rompe é aquela matrix de que, de repente, você aceita que todos somos um, ok? Acabou de romper uma matrix. Essa matrix vai entender você, vai abrir caminhos para a sua jornada em direção à próxima. Sim. São infinitas matrix. Cara, isso ficou muito claro, faz tudo muito sentido. Eu queria fazer uma pergunta para fazer pro Janus. Certo. Existem os oráculos, né? O que significa oráculos? Oráculos, eu aprendi recentemente. Sabe as cartas de tarô? Sei. As leituras de búzios? As infinitas cartas que tu lê? Isso são conexões mentais. Os oráculos são uma forma... Como é que isso funciona? Como isso funciona? Se tu é o criador da realidade e tu determina a tua linha do tempo, como é que o oráculo lê o teu futuro? Não é leitura de futuro. Ele está dizendo que são leitura de possibilidades. Tá. Baseado quando você faz uma pergunta sobre o futuro, você tem na sua mente o perfil do presente. Esse futuro é baseado no perfil daquele presente que você está imaginando. Perfeito. Baseado nesse presente, a probabilidade do futuro é essa. Isso, exatamente, mas como o ser humano tem um livre-arbítrio, ele pode adicionar mais coisas positivas ao longo do processo e tornar aquilo que foi visto maior e melhor, ou ele pode cair num ciclo de autossabotagem e adicionar coisas negativas e fazer acontecer uma outra coisa negativa. Tá. A criação, ele está dizendo que a criação acontece o tempo todo, tá? Ela acontece, simplesmente é lei, a criação. Simplesmente é uma lei universal. É lei, ela acontece. Quando a gente acredita que não acontece, é porque nós queríamos uma coisa, mas acreditávamos na outra. Daí o que aconteceu foi aquilo que a gente efetivamente acreditava, não que queria. É assim que funciona a mente. Isso. O processo de cocriação da realidade. Isso, tu cria aquilo que tu acredita, não aquilo que tu quer.
Agora, quando tu acredita naquilo que tu quer... Isso, quando os dois estão unidos, vai acontecer. Aquilo que você quer, tá? Daí ele está dizendo, ó, eu não sei, talvez tenha uma resposta, tá em relação com a tua pergunta, tá? Uma parte da tua pergunta que não foi respondida, que tá vindo é o seguinte, ó. Por que então que quando tá ali nas cartas, na frente das cartas, considerando as cartas do tarô, tem um determinado cenário? E então por que aquele cenário está sendo visto? Porque ele está dizendo que naquele momento nós estamos querendo, e como estamos na frente do tarô, do oráculo, nós também estamos acreditando. Daí é aquele cenário que se forma. Ah, então o nosso querer e o nosso desejo interferem na leitura do oráculo. Interfere, porque o oráculo, ele lê as infinitas possibilidades, só que naquele momento ele vai ler aquilo que está vindo a partir do perfil da nossa mente. Tá? Deixa eu entender bem, é o seguinte. Faz sentido. Tá. Faz sentido. Infinitas possibilidades, daí o oráculo tem que trazer uma, ele não pode trazer as infinitas, porque você quer saber uma. Claro. E qual que o oráculo traz? O oráculo traz aquela que se soma ao teu sentimento naquele momento e ao sentimento e ao querer. O sentimento no sentido de eu acredito ou não acredito e do querer. Não, a gente sempre acredita em alguma coisa. Vai vir o acreditar mais o querer. Mas o querer nem sempre está ressonante com o sentimento. Exemplo, eu quero algo, mas eu sinto que não sou capaz. Mas no momento em que está ali na frente do oráculo fazendo a pergunta, há uma união entre um tipo de querer e um tipo de sentimento. Sempre vai haver um sentimento. Tá. O que o oráculo traz é a soma desses dois. Tá, perfeito. Naquele momento que está ali sentado. Sim. É como, agora me veio o exemplo da escola Avatar Vida. Está me dizendo que aquilo que já foi visto está escrito e está lá e acontece. Em uma das infinitas possibilidades. Mas as pessoas são livres. E em uma das infinitas possibilidades ela acontece. Se foi visto é porque ela existe. Porém, ela pode existir para essa identidade do Silvio ou não. Tá. E essa identidade aqui pode navegar naquela direção ou pode navegar em outra direção. Numa direção onde não existe a escola. Certo. E também pode navegar na direção onde a escola existe. Para eu entender isso, estou dizendo que eu teria que me desligar do mundo das formas, mas isso é bem complicado para eu me desligar do mundo das formas. Porque ele está dizendo que todas as explicações de mundo exigem formas. Nesse caso, quando ele diz todas, ele está generalizando. Ele diz que não é bem assim, que o ser humano é capaz de entender coisas sem formas também. As metáforas, elas existem para ajudar, mas as metáforas transferem uma explicação a partir da forma e a gente compreende no sentido mais amplo. Daí a compreensão a partir da metáfora não tem forma. Eu não sei se tu está entendendo isso, Fernanda. Eu estou entendendo. Daí vamos de volta. É o seguinte, ele está dizendo que tem infinitas possibilidades na frente. Ele disse que a mente humana tem dificuldade para lidar com o infinito. Ele sugere que coloque 100. Escolha um número, mas o 100 representa o infinito, ok? Tá, sim. Tem 100 possibilidades. Essas 100 possibilidades, elas não são possibilidades. Elas são fatos, porque todos os fatos, todas as possibilidades acontecem. E existem, né? Existem. Aí, o que ele está dizendo é que o que a gente chama de criação e de cocriação, ao mesmo tempo, é conectar-se com algo que já existe. Tá. Faz sentido? Sim. Daí a palavra é uma forma de traduzir algo que a gente não sabe que já existe. Como nós não sabemos que já existe, então a gente usa a palavra criar, porque não sabe. Mas na verdade tudo já existe. Na verdade a gente não cria nada, a gente só Mas usamos a palavra criar porque ela traduz a nossa forma de ver o mundo, porque a gente está aprendendo que tudo existe, mas a gente não sabia que tudo existe. Sim. E aí, à medida que a gente vai aprendendo, a palavra cocriação vai mudando para um sentido ainda mais amplo. Uhum. Tá fazendo sentido isso? Tá fazendo. Tá, daí ele diz o seguinte, quando a gente está na frente do oráculo, seja ele qual for a interpretação do oráculo, não importa, o oráculo vai trazer uma realidade, que é a realidade que representa o sentir mais o querer. Mais o querer, tá. Os dois precisam, ou seja, ele diz que os dois sempre vão estar juntos, só que sempre vai haver um sentir e um querer, sempre. O que nós precisamos é fazer a escolha consciente do sentir e do querer, para continuar na direção daquele cenário que foi visto. Sim, é cocriação isso aí, o que a gente chama aqui de cocriação. Corresponde. Unir o sentir com o querer. Isso. Alinhar o sentir com o querer. E o alinhamento do sentir com o querer vai te levar àquela linha que tu definiu que tu deseja. Isso, agora eu estou perguntando... Isso a gente chama de cocriação aqui na Terra. Isso, agora eu estou perguntando para ele como que faz com que isso esteja alinhado continuamente. Isso eu também quero saber.
ele está dizendo que vem com o nosso amadurecimento e a nossa confiança na estrutura do universo. Uhum. E a limpeza do lixo emocional também não está relacionada a isso? Total. Ele disse que sim, que o lixo emocional faz com que a gente tenha dúvidas sobre a estrutura do universo. Isso. Então, se eu limpo, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu limpo o lixo emocional e eu reprogramo as minhas crenças, eu me transformo num novo ser. Ele disse que sim, que é bem assim, mas ele é preciso entender que isso é um processo. Ele disse que Sim. há uma crença generalizada de que isso pode acontecer apenas com palavras ou coisas do gênero, mas ele disse que existe um processo educacional aí. E, inclusive, ele está me chamando a atenção, que eu descobri, Fernanda, agora eu sigo falando, tá? Eu descobri um efeito que eu chamei, que eu vou compartilhar contigo agora. Eu ainda não... Eu até não estava planejando compartilhar, mas ele surgiu aqui, eu vou compartilhar, tá? Efeito Winslow, tá? Efeito falhou? Efeito Winslow. Wislou. Efeito Winslow. O efeito Winslow, ele tem relação com a programação. É assim. O efeito Winslow, ele diz que qualquer mudança exige esforço. A mudança para entrar ou a mudança para sair. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da caverna de Platão. Platão foi o primeiro a perceber isso. O primeiro não, um dos primeiros aí a perceber. Ele diz o seguinte, ó. O efeito Winslow lá na caverna do Platão, ele afetou todo mundo exceto um cara. Aquele cara que rompeu com o efeito Winslow, ele disse, cara, eu quero ver o que tem lá fora. Eu quero mudar. Eu quero mudar o quê? Eu quero sair da caverna e ver o que tem lá fora. Os outros, eles permaneceram com o efeito Winslow, ou seja, eles se recusaram a mudar. Eles não queriam mudar, nesse sentido específico. O efeito Winslow, ele afeta nós em cada uma das nossas atividades ao longo do dia. Por exemplo, se eu me habituei a escovar os dentes, o efeito Winslow vai fazer com que eu queira escovar os dentes depois da refeição. O efeito Winslow faz com que uma pessoa que tornou-se alcoólatra continue sendo alcoólatra e tenha dificuldade de sair do alcoolismo. O efeito Winslow vai fazer com que uma pessoa tenha dificuldade de fazer dieta. O efeito Winslow, ele dificulta alguém para entrar numa coisa nova ou dificulta alguém para sair do velho, entende? Não, o efeito Winslow, ele não permite a mudança, então. Não é isso. Ele dificulta a mudança. Ele dificulta a mudança. A importância de perceber o efeito Winslow é que quando você se dá conta, daí você tem mais ferramentas para poder reprogramar. Quando você compreende o efeito Winslow, você tem mais ferramentas para reprogramar. Mais uma ferramenta, porque o efeito Winslow é uma ferramenta que pode ser entendida e pode ser usada para ajudar a reprogramar. Porque é o seguinte, a reprogramação é um processo. No caso da mente humana, ela tem duas coisas. Ela tem a reprogramação na terapia, quando você reprograma com hipnose, certo? Sim. Que é quase instantânea. Mas tem a reprogramação do indivíduo, tem a autorreprogramação. E a autorreprogramação é um processo, não é instantânea como na hipnose. E tem reprogramações, por exemplo, na hipnose, a reprogramação instantânea é a reprogramação da limpeza do lixo. Tipo assim, eu tenho uma memória que alguém me deu um tapa, e eu fiquei com raiva. E aí depois... o sentimento de justiça, etc. Aquela memória de vez em quando me vem à mente, porque eu tenho raiva, daí eu lembro daquela pessoa, sempre que eu vejo aquela pessoa, eu lembro do tapa. Aí, isso é um lixo emocional. Na hipnose, eu reprogramo para limpar aquilo. É uma reprogramação. Tira com uma pinça. Isso mesmo. Isso é uma reprogramação, concorda? Sim, eu chamo isso de limpeza de lixo emocional, mas também é uma reprogramação. Limpeza de lixo emocional, só que como que você faz a limpeza do lixo emocional? Você reprograma a forma como você lidava com aquela memória. Sim, eu separo um pouco os dois conceitos, isso da seguinte forma: isso é uma limpeza de lixo emocional, tem uma emoção, tem um trauma, tem um lixo emocional. Isso é uma limpeza de lixo emocional. A reprogramação de crenças eu chamo quando eu acredito num sistema político. E eu descubro que aquilo ali é uma matrix, que aquilo ali é uma programação, e eu quero reprogramar a minha mente. Então, eu faço exercícios de reprogramação para deixar de acreditar naquilo e acreditar em outra coisa. Não é um lixo emocional, é uma crença que eu quero trocar de visão, entende? Deixa eu te explicar. Posso explicar? Sim. O que você está colocando está absolutamente certo, só que isso aí é no sentido macro, mas também tem um sentido micro. Qual é o sentido micro? O micro é que eu estava programado para ficar com raiva sempre que eu lembrava. Também. Sim. Aí foi lá e foi feito. A ressignificação é uma reprogramação. Sim. O que é ressignificar? Eu dar um novo significado. É reprogramar. É no sentido micro, isso. Então, a reprogramação no sentido micro. Mas ela tem um sentido macro, que é o que eu acabou de dizer. Aí, o efeito Winslow. Voltando no efeito Winslow. O efeito Winslow, ele te diz eu vou trazer o efeito Winslow para a física. Pode ser? Pode. Você já ouviu falar no efeito inércia? Já. O efeito inércia é o seguinte. É difícil colocar um trem em movimento porque ele é muito pesado, concorda?
Uhum. Uma vez que o trem esteja em movimento, é difícil parar o trem porque ele é muito pesado, concorda? Isso. Em essência, é difícil realizar mudança. Qual mudança? A de fazer o trem andar é uma mudança, concorda? Sim. A de fazer o trem parar também é uma mudança, a mudança de velocidade. Uhum. Os dois são mudanças. O efeito ISO é igual ao efeito inércia, só que o efeito inércia é aplicado às coisas físicas e o efeito ISO é aplicado à mente. O efeito ISO, você disse assim... Sim. Você disse assim, Uhum. o ISO impede a mudança. Não, ele não impede a mudança. Ele torna Dificulta. a mudança, ele exige esforço para que haja mudança. Uhum. Só que isso é positivo. O Jano está dizendo que é positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? Ele está dizendo o seguinte, que o efeito ISO gera estabilidade, que a mudança, se ela ficar ocorrendo a mudança o tempo todo, fica instável o sistema precisa de estabilidade. Ele está dizendo que a mente humana precisa de estabilidade. Ele está dizendo que o lado positivo do efeito ISO é gerar estabilidade. Aí, quando a gente descobre uma coisa ruim, aquela coisa ruim também está estável no ruim. Aí a reprogramação vem para trazer para o lado bom. Daí vai ter que mudar o efeito ISO, tem que ter consciência do efeito ISO para saber que a reprogramação vai ser um processo. Entendi. Porque o efeito ISO impede que a reprogramação, no sentido macro ele está dizendo, não no sentido micro, tá? Ele está dizendo assim, ó, que no sentido que a reprogramação tem início, tem meio e tem fim. Pronto. Diferente da mudança que tu faz uma ressignificação numa terapia, eu vou tirar a raiva agora, certo? Certo. Quando a gente vai tirar a raiva de um cenário, basicamente, ele disse também que tem início, tem meio e tem fim, mas é questão de minutinhos. Sim. Mas a reprogramação no sentido maior e macro, ela precisa ser entendida que tem início, tem meio e tem fim. O início é a pessoa querer, aí vai ter que aprender com alguém que sabe, os teus alunos estão aprendendo contigo. Uhum. Aí eles vão aprendendo, à medida que eles vão aprendendo, eles vão colocando em prática, à medida que eles forem colocando em prática, vai se desenvolvendo, esse é o processo. Sim. E o efeito ISO, quando se toma conta dele, quando se toma conhecimento dele, você começa a perceber a dificuldade para mudança. Só que daí, a dificuldade para mudança tem nome, é o efeito ISO. Sim. E aí, quando nós nos damos conta do efeito ISO, tomamos consciência, nos tornamos observadores. E quando ficamos observadores, a gente se torna mais dono daquele espaço, daquele evento, daquela circunstância. Rompemos a barreira do efeito ISO. E começamos a romper a barreira do efeito ISO. Começamos a romper, ele diz. Sim, começamos a romper, exatamente. Exato. E a reprogramação é assim, ó. A reprogramação ela existe para mudar o efeito ISO no que diz respeito ao aspecto negativo. Imagine o efeito ISO como sendo uma pedra. A reprogramação vai arrastar a pedra. Uhum. Sim. Ou seja, a reprogramação... O rompimento do efeito ISO também é um processo. É um processo. E que sempre vai acontecer quando a pessoa quer, deseja e sente que merece. Ah, caraca! Meu Deus. Fala. Uma coisa que eu já tinha falado ali no grupo que agora veio muito nítido. Conseguir ou não conseguir também tem a ver com o sentimento de merecimento. Para isso, eu acabei de perguntar, e como é que faz? O sentimento de culpa está de um lado, o sentimento de merecimento está do outro, tem que trabalhar. Pessoas que não têm o sentimento de merecimento têm que trabalhar o sentimento de culpa. Tá, o que isso tem a ver com tudo isso? Tem a ver que o efeito ISO vai ficar mais forte quando há sentimento de culpa, no lado negativo. É assim, ó, se o sentimento de culpa for muito elevado, o efeito ISO vai ser forte, vai dificultar a mudança que talvez a pessoa não consiga se não tratar o sentimento de culpa. Ou seja, o que ele está me dizendo é o seguinte, quando você trabalha com reprogramação, ele está dizendo para mim e para você, porque reprogramação, toda terapia é reprogramação. E quando nós trabalhamos com reprogramação, se não está havendo evolução, tem que ver sentimento de culpa. Tá, eu tenho um paciente, ou você tem um cliente, etc., que não está havendo avanço, temos que buscar o sentimento de culpa. Tem sentimento de culpa, tem que ser trabalhado. Enquanto aquele sentimento de culpa não for dissolvido, não vai haver sentimento de mérito. Se não houver sentimento de mérito, o efeito ISO vai impedir a mudança. Calma, volta ali. Se não tiver sentimento de mérito... Se não houver o sentimento de mérito, o efeito ISO impede a mudança. A mudança para o positivo. Tá. Que mérito tem a ver com merecimento, é a crença de merecer ou não merecer. Se eu não mereço, eu sou culpado, se eu mereço, eu realizo. Existe uma estrutura na consciência que ela é uma lei, que quando eu me sinto culpado, eu preciso sofrer, e eu vou encontrar circunstâncias para eu sofrer porque estou me sentindo culpado, até que eu possa me libertar daquilo. E talvez o sentimento de culpa, ele tem uma camada por cima escondendo realmente o que está por baixo. Que, por exemplo, eu posso estar trazendo de uma vida passada, sei lá, o Silvio, por exemplo, de uma vida passada estuprou alguém, sei lá. E nessa vida ele não fez isso, mas tem um sentimento de culpa de uma outra coisa, mas aquele sentimento de culpa da outra coisa não é efetivamente só da outra coisa, ele vem de uma outra coisa anterior. Que está dentro do registro acástico dele. Registro acástico e que ele conscientemente não sabe.
E aí isso está ressoando negativamente no mérito. E faz com que o efeito Winslow mantenha a não mudança para o positivo. Posso fazer uma pergunta? Porque me veio isso agora. Então, uma pessoa que tem questões com alcoolismo não consegue sair desse processo, tem sentimento de culpa. Muito elevado. Ele está dizendo que é muito elevado. É muito elevado. É muito elevado. Só que isso, mesmo que a pessoa, se tu perguntar para ela, no consciente, talvez ela não sinta, mas o inconsciente dela está muito, muito culpado. Então, se eu levo para uma sessão e começo a investigar o que leva o sentimento de culpa e tratar aquele sentimento de culpa, aquilo passa a aliviar o sintoma que é o alcoolismo. Não, é isso? Não, vai diminuir o tamanho do efeito Winslow. Tá. Aí, com um efeito Winslow menor, pesando menos, amarrando menos, vai ficar mais fácil. Só que a pessoa precisa querer. Daí, o que acontece? Antes, ela queria, mas o efeito Winslow tornava difícil. Agora, vai ficar menos difícil, porque o sentimento de culpa é menor. Tá, faz sentido. Daí, a cocriação, para que a pessoa consiga mais sucesso ainda na cocriação, ela precisa buscar as coisas que precisa melhorar. Precisa reforma íntima. Começar um processo de reforma íntima. Claro, mas e qual é a reforma íntima? Olha só, eu enxergo aí, visualizo um processo dessa reforma íntima, e eu vou descrever como é que é esse processo, da forma que eu enxergo. O primeiro momento é tu se tornar consciente do teu problema. Isso. O segundo momento é tu reconhecer, porque às vezes tu toma consciência do problema, mas tu não reconhece que aquilo faz parte de ti. Então tu tem que reconhecer. Sim. E a partir do momento em que tu reconhece, tu passa para a próxima etapa, que é a limpeza do lixo emocional e depois a de reprogramação de crenças. Eu entendo que pelo que a gente acabou de falar ali, o limpeza de lixo emocional e reprogramação de crenças, tu chama tudo de reprogramação. E também mas eu entendo o processo assim, se tornar consciente, reconhecer e tomar uma atitude. Qual é essa atitude? A limpeza do lixo emocional e a reprogramação de crenças. Eu acho isso aí, esse passo não faz parte da reforma íntima? É isso. Mas é isso aí, só que não só isso, tá? Não só isso. É isso, não só isso. Quem tá falando agora é o Silvio, tá bem claro? Sim, ó. Sim. Uhum. É preciso a gente admitir que somos seres humanos. Esse é o primeiro passo, admitir que somos humanos no sentido de que temos o direito de falhar. Daí, esse é o Silvio falando porque eu lembro de uma situação dessa comigo. Aí, se eu sinto inveja, eu preciso aceitar que eu estou sentindo inveja para poder transformá-la, para poder mudá-la. Aceitação, é o segundo passo. Primeiro é saber que existe inveja. O segundo é tu reconhecer. E é aquilo que tu chamou de reconhecer. É isso. Uhum. Então, a reforma íntima é isso, é começar a olhar para a gente e perceber o que precisa mudar para melhorar. Daí, quando entra nesse processo, ele também passa a confiar mais em si mesmo, porque ele vê que está melhorando. Exatamente. Daí a reprogramação, aquela que é reprogramação no contexto que tu está falando, macro, ela vai ficando mais fácil. Sim. Isso. Tá, uma coisa que me veio agora, eu perguntei para ele. Eu estou perguntando ainda, eu quero formular melhor a pergunta. Posso fazer? Claro. É o seguinte, por que algumas pessoas nascem com a crença da pobreza e outras pessoas nascem com a crença da riqueza, mesmo entre aqueles que nascem com a crença da riqueza e não têm méritos, e não são pessoas boas? A gente conhece muitos políticos que são assim, eles estão economicamente muito bem, mas a essência deles não é pura. Eu perguntei isso para ele. Por que essas diferenças? Maravilhoso. Por que essas diferenças? Ele está dizendo que existe uma série de fatores, Fernanda, que um deles são a experiência que nós escolhemos ter na Terra. Ele está dizendo que nós temos várias leis atuando em rede. Várias leis atuando em rede. Daí tem um indivíduo que quer experimentar ser rico e, ao mesmo tempo, não ser uma pessoa pura de coração. Ele quer ter essa experiência para saber como é que é isso. Essa experiência ele vai ter, porque ele definiu fora antes de vir, mas ele vai interagir, ou seja, ele quer saber como é ter essa experiência. E aí essa experiência ele vai ter interagindo com outras leis em rede. E quer dizer que ele pode ser preso, por exemplo, e pode, porque tem outras leis em atuação, que daí são inclusive as leis humanas atuando junto. Ele disse que são infinitas experiências e cada um vai escolher uma combinação de diversas coisas. E daí tem aqueles que nasceram bons e pobres, nasceram ruins e pobres, nasceram ricos e bons, nasceram ricos e maus. Eu dei 4 exemplos contrastantes. E tenho todos os intermediários. E aí são experiências. E aí, aqui na Terra, tem a questão também de mudar de experiência, de nascer pobre e se transformar rico. Uma pessoa rica, economicamente falando, é uma experiência que muda ao longo do tempo. E ele disse que isso é o mais comum de se encontrar. Pessoas que nascem livres e vão acabar na prisão.
Meu Deus, olha só, claro. Aí a reprogramação é no sentido de facilitar aquilo que querem. Facilitar o quê que falhou? Aquilo que querem. Falhou de novo, eu não entendi. A reprogramação é facilitar aquilo que querem. Tá. Sim. Dei um exemplo para entender. Agora, o exemplo me veio da minha base de dados, tá, Fernanda? Tá, que massa. Uhum. Tem dois colegas. Isso, inclusive, veio da minha base de dados porque faz parte da minha experiência pessoal. Eu hoje estou de volta numa cidade pequena chamada Braço Norte, antes de ir para Florianópolis, que eu morei 27 anos aí, tu sabe, né? Daí, quando eu estava aqui, criança, menino, adolescente, eu tinha vários amigos. Aí depois eu volto para cá e de todas as informações dos meus ex-amigos de infância, eu fico sabendo que daqueles dois, por exemplo, eu vou isolar dois agora, tá? Só isolar para o nosso exemplo. Um tornou-se pedreiro e o outro tornou-se médico. Tá. Nós éramos amigos, nós éramos todos iguais, no sentido intelectual, não havia diferença. E financeiro também? Mais ou menos, todo mundo muito parecido. Assim, o financeiro, de certa forma, é relativo, porque eu por exemplo, no meu caso, eu nasci numa família muito humilde, eu, inclusive, cheguei a trabalhar na roça. Mas, aí, assim, dentro daquilo que eu queria, que eu realizei uma programação, eu saí daqui, estudei, aprendi idiomas, eu botei uma empresa de comércio exterior, não sei se tu conhece essa parte da minha história, conheço 27 países, dei a volta ao mundo 3 vezes, conheço as principais cidades do mundo, mas, no entanto, eu nasci pobre. Sim. Então, eu não colocaria a equação finanças no meio, porque até na área da bolsas e tem coisas também assim, né? Certo? Tudo bem, entendo. Aí, desses dois, em algum momento, aqueles dois, um botou na cabeça que queria ser médico. Na época, ele não tinha isso, mas ele botou na cabeça que queria ser médico. E tornou-se médico, ou seja, ele gerou a programação deles, certo? Sim. O outro, ele não gerou nenhuma programação, ele deixou levar. E aí, quando chegou na época de trabalhar, ele teve que trabalhar com o que tinha. E foi ser ajudante de pedreiro. E depois se tornou pedreiro. E ele não se programou. É que o querer tem total intimidade com a mudança, com a reprogramação, com o tudo, né? É o querer, né? É o querer. Agora é ele falando. Ele disse, é total. Ele assim, é total. E esse querer... E o que faz o despertar isso dentro da... o que desperta esse querer? Ele disse que o que abre a válvula é o mérito. O que abre a válvula é o mérito? É o Janus que está falando isso? É o Janus, mas no sentido de... Porque ele está dizendo que tem mais de um querer. Ele está dizendo que tem vários querer, mas agora está vindo do banco de dados do Silvio os diferentes querer. Posso falar? Claro. Tá. Tu está atendendo uma pessoa que tem dependência alcoólica, dependência química no álcool, certo? Então é o seguinte, essa pessoa tem dois querer. Ela tem um querer que faz ela beber e tem outro querer que quer que ela pare. Concorda? Sim. Então ele chama muito atenção para isso. Ele está dizendo que o querer não pode ser entendido como uma coisa só. Isso também faz parte do meu banco de dados, tá? Mas está vindo uma parte dele também. Tá? Faz sentido, não é uma coisa só. Não é. O querer, ele é visto como um bolo, mas não é um bolo. Você pode fatiar esse bolo, pode ter fatias. E cada fatia pode ser diferente, como uma pizza que você pede de 2 sabores, sei lá. Aí você corta as fatias e na mesma pizza 2 fatias de sabor diferente. Então o querer, ele é uma coisa só, como uma pizza, mas ao mesmo tempo ele tem fatias. Daí... Faz sentido. Daí a questão do oráculo, a pessoa está sentada na frente do oráculo, qualquer que seja ele, o Búzios ou a carta, não sei, está na frente do oráculo. Aí naquele momento ela tem um querer, e o querer por exemplo, de crescer e tal, e se desenvolver. E ao mesmo tempo tem o sentir, aí o sentir está aceitando, daí ela vai ver um futuro. Aí ela sai dali e daqui a pouco o querer dela muda, daí a linha do tempo já vai mudando para outra coisa no futuro, entende? Sim. É isso, então destaque. A programação ou reprogramação é a união do querer com o sentir. Só que o querer e o sentir, eles são voláteis. E eles são voláteis porque eles mudam ao longo do dia. Como no caso do alcoolismo, a pessoa está contigo e quer parar. Daqui a pouco chega em casa e vê vontade de tomar álcool, vai lá e toma álcool. Daí é o outro querer. Sim. E aí o que faz? Sim. Agora eu estou perguntando para ele, o que faz para estabilizar? Faz sentido essa minha pergunta? Faz. O que faz para estabilizar? Ele está dizendo que é um processo de autoanálise. É um processo de a gente olhar para dentro de nós e de tomar consciência da construção do futuro, de responsabilidade. É um processo de expansão da consciência, então. É um processo de expansão da consciência, no sentido da responsabilidade. Tá. Eu tenho uma outra pergunta. O que faz... eu vou usar um exemplo meu para explicar. Eu tinha um outro trabalho totalmente diferente, aí eu descobri a física quântica, e eu comecei a estudar física quântica, e eu descobri que a gente pode se tornar aquilo que a gente quer. E um belo dia, eu conectei uma emoção chamada decisão, e eu bati na mesa e disse, está decidido, a partir de hoje eu vou me tornar esse novo eu. Você e aí...
O que faz essa conexão, essa decisão, girar essa chave? Porque depois que tu toma essa decisão, tu não consegue mais voltar atrás, independente da dificuldade. Ele disse que você derrubou o efeito Wiesel, derrubou no chão, jogou fora. Mas como que fez isso? Como que faz? Ele disse que tu estava amadurecendo. Como que faz? Ele disse que tu estava amadurecendo isso dentro de ti. Aí houve um fenômeno, houve alguma coisa. Ele está dizendo que houve um acontecimimento, houve um evento que te fez tomar essa decisão porque você não queria seguir naquela outra direção. Teve um evento aí. Ele está dizendo que teve. Você olha e você vai ver o evento que aconteceu, que teve, e que te levou a tomar a decisão naquela hora e mudar drasticamente. Teve isso. Não precisa dizer o quê, porque não vamos entrar nesse assunto. Ele está dizendo que teve. Sim, possivelmente teve aí um evento que fez virar a chave. Essa é a resposta da tua pergunta. Essa é a resposta da tua pergunta. Você já estava madura e teve o evento. Os dois somaram. Tá, entendi. Aí conectou uma emoção, a emoção da decisão, e a partir daquele momento não tem mais como voltar atrás. É isso mesmo. E aí tu sobe, cai, só caminha, cai, e aí quando tu cai, te dá aquele desânimo e tu fala assim, eu não consigo desistir e sigo em frente. Ele está dizendo que isso é um processo contigo, mas ele está dizendo para tu não generalizar para os outros isso, porque não é assim com todo mundo. Ah, tá bom. Não generalizar. Porque eu gostaria de conseguir despertar isso nas pessoas. Ele está dizendo... Não é meu papel, eu entendo. Não, ele está dizendo o seguinte, que você precisa alertar as pessoas que elas podem conseguir, mas elas também podem não conseguir. Sim. É importante que você alerte que elas, quando você diz que elas podem conseguir, elas relaxam. E quando você diz que elas podem não conseguir, elas ficam atentas. Você tem que trabalhar com esses dois conceitos dosados. Tá. Isso é compreensível para você? Não sei como trabalhar esses dois lados. É mais fácil trabalhar o que tu vai conseguir do que o que tu não vai conseguir. Não. Ele está dizendo que não é assim. Não é assim. Não é... Agora tá vindo um conceito meu aqui junto, tá? É assim, Tá. Não é só vai conseguir ou não vai conseguir. Não tem só essas duas opções, não tem só essas duas escolhas. No meio tem mais escolhas da seguinte forma, que você consegue uma parte maior, que você consegue uma parte menor, que você consegue a metade. Se nós dizemos só que você vai conseguir, não, pode ter certeza que você vai conseguir, ele está dizendo que quando a gente começa a pensar só assim, a gente relaxa. E a tendência de não conseguir é maior, porque a gente não está considerando o outro lado, que é a possibilidade de não conseguir. Tá. Faz sentido. Ele está dizendo que essas duas coisas são duas pernas, tá? Uma, ela traz o bom senso e a cautela, e a outra traz a confiança. A cautela e a confiança precisam estar de mãos dadas. Tá, faz sentido, caracas. Daí, o que tem que fazer, segundo o que ele está colocando? Tudo isso, eu não tô ouvindo as palavras dele, tá? Só tá vindo, assim, aquelas ideias, aquela coisa. Eu sei como é que é, te entendo. Eu perdi aqui agora. É o seguinte, Tu não sabe mais se é ele ou se é tu, a coisa só vem. Não sei, mas está muito claro. Está muito claro isso. E como eu nunca pensei sobre todos esses aspectos antes, está ficando muito interessante. É o seguinte, assim, primeiro, você tem que passar muito fortemente a ideia de que você vai conseguir. Você vai conseguir porque você pode, porque você tem potencial, porque você é inteligente, porque você é capaz. Ok. Feito isso, todo mundo entendeu? Entendeu. Ok. Agora é o seguinte, gente. É muito interessante que você entenda que tem o desafio, que tem o jogo, que tem um processo, que não pode ser caído do céu como uma mágica e você recebe e você não vai saber valorizar. Para você valorizar, vai exigir esforço. Você tem que se comprometer, você tem que ser responsável, porque você quer ser feliz, porque você quer conquistar. Para isso tem que ter um preço, que é o esforço. Porque se cair do céu de graça não vai valer nada, tem que ter valor. E o valor vem do esforço. É isso. Uhum. Aí, esse pensamento segundo é o bom senso, é a cautela. Tá, sim. E o primeiro é a confiança, o segundo é a cautela, porque os dois são verdadeiros. Tá. Tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai, e tem gente que vai conseguir a metade, por exemplo. Tá. Daí, só que todos têm o direito de ficar sabendo essas realidades. E quem já acredita muito, saber que é importante cautela vai ajudar. E quem não acredita nada, saber que depende muito dele e que não só da sorte é importante também. Sim. Não, na verdade, depender da sorte não existe, depende sempre da pessoa, né? Mas tem gente... mas acontece que aí soma a energia da pessoa, do querer com o sentir. Isso. E a ação, porque daí tu te coloca em ação para fazer aquilo aí. Ele está dizendo que você já sabe disso, que precisa... O que é? Eu não entendi agora. Que você já sabe, mas que o aluno não sabe. O aluno não sabe do que não sabe. Uma coisa, o aluno não sabe de tudo isso que tu está dizendo. Sim. Como meu cliente, meu paciente não sabe. Ele disse que nós temos que tomar cuidado. Nós não... é mesmo. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu derramar sobre o meu paciente a minha crença. Sim. Então, Fernanda, é o seguinte. Sim, é um cuidado. Tem gente que acredita na sorte, tá? Você não acredita. Sim. Você não acredita, mas é importante saber que muitos dos teus
Agora é para ti isso é especificamente para ti, que muitos dos teus alunos acreditam na sorte. Esses alunos que acreditam na sorte vão entrar e não vão longe. Sim. Você já sabe que acreditar na sorte não basta. É bom pensar que que o universo conspira a favor. Sim. Mas tem gente que acredita tanto que o universo conspira a favor que fica assim, eu conheci, agora tá me vindo aqui no meu banco de dados, Fernanda. O quê? Eu conheci uma moça que ela utilizava muito a marihuana, como é que chama? Tá, mas... Ela utilizava muito. E dentro das experiências que ela tinha, ela passou a acreditar que coisas maravilhosas iriam acontecer na vida dela. E tudo bem, isso pode ser real. Mas, em contrapartida, ela acreditava que tudo isso ia simplesmente acontecer porque ela acreditava e só e nada mais. Ou seja, e aí o que aconteceu? Aconteceu que ela não se mexia para fazer acontecer. Claro. Daí, o que aconteceu? Nada. Ele disse que esse é um extremo, que eu conheci um extremo desse, mas ele disse que entre esse extremo, são dois extremos. Esse aí é o extremo desse ser, e o outro extremo está lá na ponta, que é, por exemplo, a Fernanda fazendo o que está fazendo, ajudando outras pessoas, levando isso para frente. Você é o outro extremo daquela pessoa. Eu, o Silvio também, os alunos do avatarismo, todos nós somos, os terapeutas em geral, tal e tal e tal. Quem trabalha sabendo disso que funciona, mas precisa estar ali, precisa dedicar-se. Esse é um extremo. Uhum. Extremo você vai ter e você tem muitos alunos ou pacientes, alunos e pacientes, porque na verdade o aluno também é um paciente, né? Tá aprendendo por outro mecanismo, né? E então todos os nossos assistidos, tem muitos que vão estar perto desse extremo aí, alguns podem estar nesse extremo aí. Não, ele está dizendo que não tem ninguém nesse extremo porque não estaria aprendendo, não estaria nem se esforçando para aprender, mas está perto disso. Fernanda, eu não sei nem o que eu estou falando, está fazendo sentido isso aí? Agora, no finalzinho, a última frase deu uma enroscada. Pois é, eu também fiquei perdido aqui. Tá. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tava controlando o horário, a gente já passou meia hora, tá tudo bem? Tá. Não, meio-dia e meia. Esse horário é tranquilo, porque eu não tenho ninguém. Mas eu tenho umas 13. Tá. Eu tenho umas 13. Peraí, só deixa eu ver minha agenda. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver minha agenda. Peraí, eu acho que eu tenho cliente às 13. Se não me falha a memória, eu acho que eu tenho. Hoje é um dia que eu tenho 4 ou 5 atendimentos. Um dia puxado. Deixa eu ver aqui. Tá. 4 atendimentos. Tu não fica cansado no fim do dia? Não sei. Às vezes sim. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter um atendimento às 13. Eu vou ter um atendimento às 13. Vamos ter que encerrar, isso mesmo. Pô, tava muito legal. Muito interessante. Putz. Ele tá feliz. Fernanda, ele disse que nós estamos seguindo no caminho, que ele está dizendo assim, que a experiência com o Silvio não vai ser igual não dá para esperar a experiência do Silvio igual aos outros casos dos alunos ou dos clientes que o Silvio atendeu. Eu estou dizendo do Silvio assim como ele está falando, então é claro. Tá, ok. Sim, eu estou entendendo. Então é o seguinte, o Silvio está somando tudo que já viu no avatarismo e ele não pode ter uma experiência, não é que ele não pode, ele não quer ter uma experiência dentro daquilo que ele já sabe, ele quer experiências novas. Então, o que está acontecendo é novo e precisa ser aceito. Se não for aceito, será negado. Se for negado, será rejeitado e não avança. Então, ele diz, mantenha a mente aberta e não questione. Só deixa a mente aberta, Silvio, só deixa a mente aberta. Tu não precisa questionar nesse momento. O momento de questionar não é agora. Deixa fluir, deixa para questionar depois de 10 sessões, Silvio. Antes das 10 sessões, não questiona nada, só deixa fluir. Muito bom. Ele tá com a roupa esvoaçante ainda, mas agora parece que eu tô vendo algumas formas. Ele disse que tudo bem, que provavelmente acontecerá, que faz parte da minha necessidade de terceira dimensão. Sim. Quero agradecer, assim, essa experiência com os Janos, foi, maravilhoso, muito crescimento, um salto em pouquinhas horas, muito bom demais. Meu Deus, que experiência incrível. E ele disse, só para orientar mesmo, tá? Que esse conceito de orientação, a gente precisa aceitar também, que é mais um passo dentro do avatarismo. O avatarismo continua evoluindo, que tem o guia, e pode ter o orientador, e ele está dizendo que o orientador... Ai, meu Deus, agora eu percebi. O quê? Caraca, quando a gente chama o guia e vem a mãe, é orientador. A mãe é orientador, por exemplo. É porque o nosso sistema de crença colocava guia porque só via guia. Orientadores. E os orientadores podem conduzir também. Ele está dizendo que o orientador conduz a conversa. Conduz a conversa. Mas isso aí não é o sistema de crença do Silvio? Quem conduz dentro de cenários são os guias. E os guias também conduzem a conversa. Mas o orientador... Quem é que está falando isso? É o Silvio ou é o Janos? Eu estou vindo dele, eu sinto que vem dele. Mas o orientador,
O orientador, ele tem foco na mensagem. Tá. O guia, ele tem foco... E o guia na experiência. O guia tem foco no cenário e seguido na mensagem, que é um foco na experiência. Mas condição. Tudo é experiência. Tá, para facilitar. Sim, tudo é experiência, lógico. Guias vai ter cenários, pronto. E tem que ter exceção também. E o orientador, ele vai ficar dentro da sala branca. Só. Ele disse que também não, que pode haver exceção, mas normalmente é só um papo na sala branca. Sim, perfeito. Cara, bom demais. Caraca. Vem cá, e o Janus, ele é um orientador ou ele é o teu guia? Ele é um orientador, e ele disse que ele vai ficar por certo tempo. Eu tô sentindo isso. Legal, legal. Depois pode vir outro, e quem sabe daqui um ano pode voltar. Ele disse que não há regras. Tá bom. Ele tá pedindo pra gente não criar regras definidas assim. Sim. Isso aí foi uma regra. Isso foi uma regra, exato. Então ele diz assim, se surgir outros conceitos, orientador, guia, deixa vir, deixa fluir, não se prende. Tá. Infinitas possibilidades, ele disse, Silvio. Muito bom. Muito lindo essa sessão, muito obrigado. Eu estou profundamente agradecido por você ter me ajudado nesse processo, foi lindo. Eu também estou profundamente agradecida. Acho que ambos crescemos demais. Demais. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho. Eu estarei trazendo mais conteúdo desse tipo. E conte nos comentários o que você achou.